Muito bom dia, caro ouvinte. A Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Missa Crismal nesta Quinta-feira Santa. Presidirá esta missa Sua Eminência, o Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, contando com a presença dos seus bispos auxiliares, Dom Joaquim Mendes e Dom Américo Aguiar, e do Núncio Apostólico em Portugal, Dom Ivo Scápulo, assim como grande parte dos presbíteros e dos diáconos de todo o Patriarcado de Lisboa. A missa crismal que acompanhamos terá inúmeros ritos particulares. Em primeiro lugar, escutaremos, como habitualmente, a liturgia da palavra, seguida pela homilia do Cardeal Patriarca. Depois, os sacerdotes presentes farão diante do seu bispo a renovação das suas promessas sacerdotais. Em seguida, dar-se-á o rito da bênção dos óleos dos enfermos e dos catecúmenos, assim como a consagração do crisma, que dá nome a esta missa. Depois deste rito, a celebração seguirá, como habitual, com a liturgia eucarística. Deste modo, a celebração do crisma é a manifestação da unidade do presbitério de cada diocese, num só sacerdócio, o de Cristo, aquele que foi ungido, como escutaremos depois na segunda leitura. Não só a celebração da Eucaristia, mas também a renovação das promessas sacerdotais por parte dos presbíteros e a consagração do crisma e a bênção dos óleos serão expressão desta mesma unidade. São 3 aqueles óleos que serão consagrados ou benzidos: o crisma consagrado e os óleos dos enfermos e dos catecúmenos serão benzidos pelo bispo. Todos os sacramentos, ao longo deste ano, têm assim como referência o bispo, pastor supremo e representante genuíno de Cristo para cada diocese, isto é, são manifestação daquele que foi ungido por Deus. Além disso, cada óleo será novo em cada Páscoa, porque da Páscoa estes óleos e os sacramentos recebem a sua eficácia salvadora. Desde o sítio em que nos encontramos, seja em casa ou em viagem, acompanhamos esta missa crismal, acompanhando o coro no cântico de entrada. Vós nos resgatastes, Senhor, com o vosso sangue, homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fizestes nós um reino para Deus, para nosso Deus.
Recordamos, caro ouvinte, que a Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir desde a Sé Patriarcal de Lisboa a missa crismal deste ano. Nesta missa, onde especialmente se consagra o óleo do crisma e os restantes óleos dos enfermos e dos catecúmenos, o presbitério de cada diocese une-se ao seu bispo para manifestar a unidade daqueles que foram ungidos pelo Senhor, daqueles que foram crismados pelo Senhor. Atualmente, nos nossos sacramentos, são 4 aqueles que têm o óleo do crisma como matéria das diversas unções. No batismo, a primeira unção no peito e a outra com o crisma, sobre a cabeça. Na confirmação, somos crismados sobre a fonte. Na unção dos doentes, somos ungidos com o óleo sobre a fronte e nas mãos. E no sacramento da ordem, a crismação das mãos do presbítero ou na cabeça do bispo. Assim, é a consagração do crisma que dá nome a esta celebração. Este óleo aromático, mistura de azeite e bálsamo, é a partir do qual a vida cristã, por meio dos sacramentos, se dará ao longo do ano, partindo da própria Páscoa. A missa do crisma é assim manifestação da unidade do presbitério da diocese num só sacerdócio com o seu bispo, o sacerdócio de Cristo, aquele que foi ungido por Deus, como poderemos ouvir na segunda leitura da missa de hoje. Assim, também nós, crismados desde o nosso batismo, somos um povo de reis, uma nação santa, povo adquirido por Deus, que cantamos ao Senhor nosso Deus. Assim, acompanhamos o coro no cântico, enquanto a procissão na Sé Patriarcal de Lisboa prossegue, dizendo: povo de reis, Assembleia Santa, povo sacerdotal, povo de Deus, canta o teu Senhor.
Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Messias Salvador.
enviou a anunciar a boa nova aos pobres. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. E paz na terra aos homens, por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos bendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Oremos. Senhor nosso Deus, que pela unção do Espírito Santo constituíste o vosso Filho unigênito, Messias e Senhor, concedei-nos que, participando na sua consagração, sejamos no mundo testemunhas do seu Evangelho. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Vamos dar início à liturgia da palavra e na primeira leitura vamos escutar o livro de Isaías. O profeta anuncia a sua missão. Foi ungido e enviado por Deus a anunciar a boa nova aos pobres e a levar-lhes o óleo da alegria. Leitura do livro de Isaías. O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque o Senhor me ungiu e me enviou a anunciar a boa nova aos infelizes, a curar os corações atribulados, a proclamar a redenção aos cativos e a liberdade aos prisioneiros, a proclamar o ano da graça do Senhor e o dia da ação justiceira do nosso Deus, a consolar todos os aflitos, a levar aos aflitos de Sião uma coroa em vez de cinza, o óleo da alegria em vez do trajo de luto, cânticos de louvor em vez de um espírito abatido. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e tereis o nome de ministros do nosso Deus. Eu lhes darei fielmente a recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. A sua linhagem será conhecida entre os povos e a sua descendência no meio das nações. Quantos os virem, terão de os reconhecer como linhagem que o Senhor abençoou. Palavra do Senhor. Graças A missão do profeta é levar esperança ao povo. É para isso que foi ungido. Assim, depois de escutarmos isto na primeira leitura, supliquemos agora com o refrão do Salmo: Senhor, cantarei eternamente a vossa bondade. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Cantarei eternamente. As misericórdias do Senhor, cantarei eternamente. Encontrei David, meu servo, ungi-o com óleo santo. Estarei sempre a seu lado e com a minha força o sustentarei. A minha fidelidade e bondade estarão com ele. Pelo meu nome será firmado o seu poder. Ele me invocará, vós sois meu Pai, meu Deus, meu Salvador. Na segunda leitura, vamos escutar o Apocalipse de São João. Resgatados por Cristo no seu sangue, fomos por ele constituídos um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Leitura do Apocalipse de São João. A graça e a paz vos sejam dadas por Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai, a ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem entre as nuvens, e todos os olhos o verão,
também aqueles que o trespassaram. Por causa dele, hão de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Senhor do Universo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora escutar o Evangelho segundo São Lucas. O Senhor Jesus encontra-se na cidade onde tinha sido criado, em Nazaré. Segundo o costume naquele tempo, entrou na sinagoga e pegou na leitura. Entregaram-lhe então uma passagem do livro de Isaías, aquela mesmo que escutámos na primeira leitura. Leu, e o próprio Senhor diz que aquilo que acaba de ler se cumpriu naquele mesmo dia. Ele é o ungido do Senhor para anunciar a boa nova aos pobres. Ele é o enviado a proclamar a redenção aos cativos e a dar a vista aos cegos, a restituir a liberdade dos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Com o coro, louvemos o Senhor cantando. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos, a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Palavra da salvação. glória a vós, Proclamado o Evangelho pelo diácono, pelas suas mãos o Evangeliário é agora entregue nas mãos do cardeal patriarca, que abençoa o povo com os sagrados Evangelhos. A palavra que hoje ouvimos, que o Senhor
Foi ungido por Deus para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, continua hoje mesmo a cumprir-se. O Senhor Jesus é o enviado e o ungido por Deus. É o Cristo, o Messias esperado. E é assim que o Evangelho desta missa crismal nos dá um mote para o tríduo pascal que iniciaremos. Senhor Nosso Apostólico, senhores bispos, caríssimos provinciais, caríssimos cônegos, padres, diáconos, seminaristas, irmãos do Santíssimo, irmãs e irmãos, consagrados, leigos, todos vós que aqui estáis e também os que estão connosco através da Rádio Renascença. Vivemos este tempo com duas referências maiores que, quer pela delicadeza do assunto, quer pela aplicação da tarefa, se tornam marcantes para todos nós. A primeira refere-se ao que temos feito e devemos fazer para superar a crise dos abusos de menores e pessoas vulneráveis, apoiando as vítimas e prevenindo o futuro. Às vítimas, dirijo de novo o pedido de perdão institucional e convicto, bem como a disposição de apoiar quem necessita. E no site do Patriarcado está o endereço da nossa Comissão Diocesana de Proteção de Menores, sempre disponível e ativo. Desde que em 2019 criámos a Comissão Diocesana, temos trabalhado nesse sentido e presentemente ainda mais, com o seguimento de casos que nos tocam de perto. Com tudo isto e o mais que se faça, compartilho a disposição firme de fazer das nossas comunidades lugares saudáveis e seguros, servidos por agentes pastorais ordenados ou leigos, à altura de uma missão que o tempo torna particularmente sensível e exigente. Todos estamos comprometidos nisto e certamente não falharemos. A segunda referência, de sinal bem diverso, é a Jornada Mundial da Juventude, que nos trará dentro em breve uma multidão juvenil dos 5 continentes como nunca tivemos a ocasião de receber. Esta dimensão da jornada, cujo principal protagonista será o próprio Papa, requeriu a anuência e a colaboração substancial das entidades civis, que desde o primeiro momento a consideraram de grande interesse nacional e local. Exigiu também uma mobilização absolutamente inédita dos jovens que integram os diversos comitês paroquiais, vicariais, diocesanos e local ou central, criando uma grande rede de planeamento e ação que poderá constituir a base de uma pastoral juvenil renovada nas nossas dioceses. Como tenho dito em várias ocasiões, não podemos desaproveitar esta oportunidade para o rejuvenescimento da Igreja em Portugal, contando agora e depois com tantos milhares de jovens e com a experiência criativa e responsabilizada que assim ganharam. Neste sentido, o maior impacto da jornada, além dos dias em que decorre, será o seu depois. Caríssimos padres, dentre momentos renovareis as promessas sacerdotais. Respondereis, tanto por vós como por sentimento profundo, a esta pergunta que farei. Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Deixai-me soltar um pouco esta pergunta, tão essencial e decisiva como é. A primeira frase diz respeito à intimidade crescente da nossa união a Cristo e à configuração com Ele. Mais. Obviamente respondereis sim, mas existencialmente sabemos que é exigente e desafiante. Lembramos como os primeiros de nós, naquele grupo dos 12 escolhidos pelo próprio Cristo, tanto o confessaram prontamente ao princípio, como depois tiveram de se converter ao que ele realmente era e lhes pedia. No Getsémani fugiram todos, um traiu e o outro negou. Teve de os recuperar, uma vez ressuscitado. Também ressuscitado nos chamou a nós, pedindo-nos união verdadeira e configuração mais nítida com Cristo, sacerdote e pastor. Só assim nos realizaremos no serviço à sua Igreja. Neste sentido,
A oração, a meditação da palavra e a vivência profunda dos sacramentos que celebramos e recebemos são a primeira condição do apostolado. A pergunta continua, lembrando a renúncia a nós mesmos e a fidelidade aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitámos alegremente no dia da nossa ordenação sacerdotal. Renúncia a nós mesmos e fidelidade aos compromissos que assumimos são certamente atos da vontade, mas indicam, sobretudo, o essencial da condição cristã, que tem em Cristo a primeira realização. Como Filho de Deus, teve por alimento a vontade do Pai e agrega-nos nesta filiação exatamente pela mesma atitude, raiz de todos os compromissos sacerdotais. São todos para servir um povo que é de Deus e não nosso, o que só fazemos se a vontade de Deus, unicamente ela, ocupar inteiramente o nosso coração e a nossa vida. Teremos de dizer sempre e convictamente, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A pergunta conclui lembrando a alegria que seguramente sentimos no dia da nossa ordenação sacerdotal. É bom retê-la e revivê-la, sobretudo quando há algum cansaço do corpo ou da alma ou alguma dificuldade maior nos fizesse esquecer dela. Os dias da ordenação e da subsequente missa nova foram geralmente preenchidos pela alegria dos outros que nos viram padres e pela nossa que desejámos sê-lo. Mas também aqui, para além desse momento, a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. E é com esta que devemos contar, e só com ela contar, para que a nossa perdure, com um contentamento que tem em Deus a sua fonte e garantia. Lembremos o que Jesus disse aos discípulos sobre o verdadeiro lugar da alegria. Não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. Caríssimos padres, uma última coisa vos quero dizer, porque também a última será certamente a missa crismal em que vos falo na presente condição. E a palavra que vos deixo é de gratidão a vós e de ação de graças a Deus pelo presbitério que integrei como padre, bispo auxiliar e desde 2013 como patriarca. Gratidão preenchida por tantos nomes bem concretos de sacerdotes do clero secular e regular que aqui serviram ou servem o povo de Deus. Lembrando especialmente os que neste ano celebram 25, 50 ou 60 anos de ordenação e sem esquecer todos os outros, vivos na terra ou já no céu. Tantos nomes, tantas palavras, tantos gestos de caridade pastoral de que eu próprio beneficiei e beneficio. E muitos mais que diariamente repartis com as comunidades, instituições e pessoas que servis com grande dedicação e uma entrega que só Deus inteiramente conhece e que recompensará a 100 por 1. É certo que as falhas reais são mais mediatizadas do que a caridade pastoral do magnífico conjunto que integrais. 2 milénios que já levamos, vistos mais de perto, mostram que também aqui nada há de novo do Paulo. Ainda que não esqueçamos a seguinte advertência do Catecismo da Igreja Católica. Cito: todos os membros da Igreja, inclusive aos seus ministros, devem reconhecer-se pecadores. Em todos eles, o joio do pecado encontra-se ainda misturado com a boa semente do Evangelho até ao fim dos tempos. A Igreja reúne, pois, em si, pecadores abrangidos pela salvação de Cristo, mas ainda a caminho da santificação. Nada nos demite da obrigação de correspondermos cada vez mais e melhor à graça que nos salva e envia. Mas que a tristeza não encubra o bem que fazeis e a realidade que tão positivamente sois, caríssimos sacerdotes, confirmada por tantos que beneficiam da vossa ação. Podeis tomar para vós o que o profeta Isaías disse há pouco. Sereis chamados sacerdotes do Senhor e tereis o nome de ministros do nosso Deus. Eu lhes darei fielmente a recompensa e firmarei com eles uma aliança eterna. Agradeço-vos muito, agradeço-vos sempre. Muito mais vos recompensará o próprio Deus. Cardeal Patriarca de Lisboa a deixar aos seus padres um convite à alegria no seu ministério, a recordar aquela alegria primeira, desde o dia da sua ordenação.
a deixar também palavras de agradecimento por todo o trabalho pastoral com que estes mesmos padres têm assistido o seu ministério de pastor desta igreja. Em seguida, os sacerdotes presentes nesta catedral irão renovar as promessas sacerdotais que realizaram nesse dia da sua ordenação presbiteral, diante do Cardeal Patriarca. Filhos caríssimos, irmãos sacerdotes, nesta comemoração anual do dia em que Cristo comunicou aos apóstolos e a nós o seu sacerdócio, quereis renovar as promessas que fizestes no dia da ordenação diante do vosso bispo e do povo santo de Deus? Sim, quero. Quereis viver mais intimamente unidos a Cristo e configurar-vos com Ele, renunciando a vós mesmos e permanecendo fiéis aos compromissos que, por amor de Cristo e da sua Igreja, aceitastes alegremente no dia da vossa ordenação sacerdotal? Sim, quero. Quereis permanecer fiéis dispensadores dos mistérios de Deus, na celebração eucarística e nas outras ações litúrgicas, e desempenhar fielmente o ministério da pregação, como seguidores de Cristo, cabeça e pastor, sem mencionar bens temporais, mas movidos unicamente pelo zelo das almas? Sim, e agora, filhos caríssimos que aqui estáis nesta sé, orai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame abundantemente sobre eles as suas bênçãos, a fim de que sejam ministros fiéis de Cristo, sumo sacerdote, e vos conduzam a Ele, única fonte de salvação. Rezai também por mim e pelos bispos que me acompanham, para que seja fiel ao ministério apostólico que me foi confiado e seja imagem cada vez mais viva e perfeita de Cristo, sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Guarda a todos no seu amor e a todos, pastores e rebanho, nos conduza à vida eterna. Amém. Terminada a renovação das promessas sacerdotais, daremos agora início ao rito que dá o nome a esta missa crismal, o rito de bênção dos óleos dos catecúmenos e dos enfermos e também a consagração do óleo do crisma. As âmbulas com os óleos, um em cada uma, serão transportadas pelos diáconos ao longo da sé patriarcal ao encontro do Cardeal Patriarca no presbitério.
Depois, este abençoará cada um e consagrará por fim o óleo do crisma. Todos os sacramentos têm assim, com este rito de bênção e consagração do óleo do crisma, o seu ponto de referência no bispo, pastor supremo e representante genuíno de Cristo para a sua diocese. Ele é a cabeça dos ungidos da diocese. Além disso, são novos em cada Páscoa estes óleos, porque é da Páscoa que eles recebem a sua eficácia salvadora. Acompanhemos assim o coro cantando. São 4 os sacramentos em que os óleos são matérias de unção. No batismo, somos ungidos com o óleo dos catecúmenos no peito e depois com o óleo do crisma sobre a cabeça. Também na confirmação seremos crismados sobre a fronte. Na unção dos doentes, recebemos a unção do óleo dos enfermos na fronte e nas mãos. E no sacramento da ordem, aqueles que são ordenados presbíteros são ungidos nas suas mãos para consagrarem o corpo e o sangue de Cristo. E depois os bispos, tornando-se assim ungidos na cabeça de cada igreja. Com júbilo, Senhor, agradecemos os admiráveis dons da vossa Igreja. Ungida fortaleza as nossas almas, o vosso amor eterno nos proteja. Cantemos ao Redentor cântico de louvor, o seu divino sangue nos ungiu e de nossos pecados nos remiu. Óleo do Santo Cristo. Neste momento, os óleos são apresentados ao Cardeal Patriarca. Em primeiro lugar, o óleo do Santo Crisma. Agora, o óleo dos enfermos. E em seguida, será apresentado o óleo dos catecúmenos. Em seguida, um a um, o Cardeal Patriarca irá abençoar ou consagrar, no caso do óleo do Crisma, estes óleos, para que depois eles ganhem pelas paróquias da Diocese a eficácia sacramental. Agora o solista apresentará cada óleo na sua função sacramental, para depois o Cardeal Patriarca os abençoar. O óleo do Crisma, que será consagrado em último lugar, é aquele que dá nome a esta celebração. Ele é um óleo aromático, mistura de azeite e bálsamo, com o qual depois se darão as unções ao longo do rito dos sacramentos. Aliviar as dores dos enfermos, atendei com bondade a oração da nossa fé. Enviai do céu o Espírito Santo Consolador sobre este óleo que vos dignastes produzir da árvore para refazer as forças do corpo humano. Com a vossa bênção, sirva a quantos forem com ele ungidos, de auxílio do corpo, da alma e do espírito,
para alívio de todas as dores, fraquezas e doenças. Seja para nós, Senhor, por vossa bênção, óleo santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Eis o óleo santo para os enfermos. Os que forem com ele ungidos, o Senhor os fortalecerá na hora da provação. Glória a vós, Cristo Salvador. Senhor nosso Deus, fortaleza e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo o sinal do vigor, dignai-vos abençoar este óleo. Concedei a fortaleza aos catecúmenos que serão com ele ungidos, a fim de que, recebendo a sabedoria e a força do alto, compreendam melhor o Evangelho do vosso Filho, defrontem com grandeza de ânimo os trabalhos da vida cristã e, tornados dignos da adoção de filhos, se alegrem com a graça de renascer e viver na vossa Igreja Santa, por Cristo nosso Senhor. Eis o óleo santo para os catecúmenos. Os que forem com ele ungidos, o Senhor os encaminhará para a sua Igreja Santa. Glória a vós, Cristo Neste momento, o Cardeal Patriarca prepara o óleo do crisma, misturando azeite e bálsamo em cada âmbula. Depois, soprará sobre esta mesma âmbula, para depois consagrar, de braços abertos e em conjunto com todo o presbitério presente, os seus bispos auxiliares, este mesmo óleo, para que ganhe a eficácia de óleo do crisma, para depois ungir em todos os sacramentos que o têm como matéria por toda a Diocese. Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, para que abençoe e santifique este óleo, e os que forem ungidos com ele em seu corpo, sejam também ungidos em sua alma e se tornem dignos da redenção divina. Senhor nosso Deus, autor de todo o crescimento e progresso espiritual, aceitai benignamente o louvor agradecido que pela nossa voz a Igreja vos tributa com alegria. Fostes vós que no princípio dissestes à terra que produzisse árvores de fruto. Entre elas nasceriam as oliveiras, cujo precioso óleo havia de servir para o santo crisma. O vosso servo David, antevendo em espírito profético os sacramentos da vossa graça, cantou a alegria que ao rosto havia de dar o óleo perfumado. E quando os crimes do mundo foram lavados nas águas do dilúvio, uma pomba anunciou a paz restituída aos homens, mostrando no ramo da oliveira o símbolo dos dons futuros. Este mistério manifestamente se realiza na plenitude dos tempos, quando, lavados nas águas do batismo, todos os crimes cometidos, a unção deste óleo dá ao nosso rosto beleza, serenidade e paz. Também a Moisés, vosso servo, confiastes o mandato de constituir sacerdote pela infusão deste óleo a seu irmão Arão, depois de purificado pela água. Honra maior se veio juntar a esta, quando o vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, exigiu de João que o batizasse nas águas do Jordão. Foi então que, enviando do alto, em forma de pomba, ao Espírito Santo, declarastes, por palavra, que vosso Filho unigênito era todo o vosso enlevo, e comprovastes que ele era o vosso Cristo, ungido como ninguém com o óleo da alegria, conforme cantou o profeta David.
Por isso, nós vos pedimos, Senhor, dignai-vos santificar e abençoar este óleo e comunicar-lhe a virtude do Espírito Santo pelo poder do vosso Cristo, de cujo nome santo recebeu o nome de Crisma. Com ele ungiste os vossos sacerdotes, reis, profetas e mártires. Convertei este Crisma em sacramento de salvação e vida perfeita para aqueles que hão de ser renovados no santo batismo. Recebida a unção santificante e superada a corrupção do primeiro nascimento, sejam templos da vossa majestade, exalem o perfume de uma vida santa, segundo o mistério do vosso plano salvador. Recebam a dignidade real, sacerdotal e profética e sejam revestidos da graça e da imortalidade. Para os que renascerem da água e do Espírito Santo, seja este óleo o crisma de salvação e os torne participantes da vida eterna e da glória celeste, por Cristo nosso Senhor. Eis o óleo do Santo Cristo. Os que forem com ele ungidos receberão em abundância o Espírito Santo. Recordamos, caro ouvinte, que a Rádio Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir, no início desta Quinta-feira Santa, a Missa Crismal, diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa, presidida por Dom Manuel Clemente, Cardeal Patriarca. Vamos agora passar da liturgia da bênção dos óleos para a liturgia eucarística. Do ambão, voltamos-nos para o altar. O pão e o vinho, frutos da terra e do trabalho do homem, que serão preparados sobre o altar neste momento, tornar-se-ão no corpo e no sangue de Cristo, que assim se faz verdadeiramente presente para nós. Preparamo-nos para fazer memória do seu mistério pascal, fonte de toda a nossa esperança e da nossa salvação. Pelo batismo, também nós somos membros deste corpo de Cristo e, portanto, também a nossa vida estará sobre este mesmo altar. Acompanhemos o coro cantando. Bendito seja Deus, Pai nosso Senhor Jesus Cristo, pelo alto do céu nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Jesus Cristo amou-nos e purificou-nos dos nossos pecados pelo seu sangue.
amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Nós vos pedimos, Senhor, que o poder deste sacrifício nos purifique do antigo pecado, nos faça crescer na vida nova e nos alcance a salvação. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pela unção do Espírito Santo, constituíste o vosso Filho unigênito, pontífice da nova e eterna aliança, e na vossa inefável providência quiseste perpetuar na Igreja o seu único sacerdócio. Ele eleva à dignidade de sacerdócio real todo o povo resgatado, mas também na sua bondade fraterna escolhe alguns homens que pela imposição das mãos se tornam participantes do seu sagrado ministério. Eles renovam em nome de Cristo o sacrifício da redenção humana, preparando para os vossos filhos o banquete pascal. Eles servem o vosso povo santo com diligente caridade, alimentando-o com a palavra e fortalecendo-o com os sacramentos. Dando a vida por vós e pela salvação dos irmãos, eles conformam à imagem de Cristo e dão constante testemunho de fé e de amor. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Proclamam
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. É para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz, e agora vivais para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Vive, Senhor Jesus. Orando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Patriarca Manuel, os nossos bispos auxiliares e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Vicente e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Oi, grilo, convido a Cristo, agora vai tudo, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos porque nos chamamos e somos filhos de Deus, possamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos do Deus da paz, saudai-vos com um gesto de comunhão fraterna. Caro ouvinte, em viagem, no trabalho ou em casa, ou doente numa cama, a paz de Cristo esteja sempre consigo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em mim. Aproximamos agora do momento de comungarmos o corpo de Cristo. Onde estivermos, em silêncio, e não podendo receber Jesus na hóstia consagrada, unamos espiritualmente a Nosso Senhor. Ó Jesus, vinde e vivei em mim. Ó meu Jesus, eu creio que vós estáis no Santíssimo Sacramento. Amo-vos sobre todas as coisas e desejo que venhais à minha alma. Já que agora não vos posso receber no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente ao meu coração. E como se já tivesseis vindo, eu vos abraço e me uno a vós. Não permitais, Senhor Jesus, que eu jamais me separe de vós. Façamos agora, caro ouvinte, um momento de silêncio com o coração, acompanhando o coro. Espiritualmente recebemos Jesus, que hoje vem uma vez mais ao nosso encontro. Tal como o apóstolo Paulo, podemos agora nós afirmar que já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. Cristo é o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, o primogênito de entre os mortos.
Eu sou o Alfa e o Ômega, aquele que era e há de vir, o Senhor do Universo. O primogênito de entre os mortos e príncipe dos reis da terra, fez de nós um reino para Deus, seu Pai. Eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. O primogênito de entre os mortos e príncipe dos reis da terra, fez de nós um reino para Deus, seu Pai. Assim fala o homem, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio das criaturas de Deus, o primogênito de entre os mortos e príncipe dos reis da terra, fez de nós um reino para Deus, seu Continuamos, caro ouvinte, a acompanhar a transmissão da Renascença diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa, da Missa Crismal, neste início de Tríduo Pascal, Quinta-feira Santa. Preside a Sua Eminência o Cardeal Patriarca, Dom Manuel Clemente, e nesta Sé estão presentes os seus bispos auxiliares e inúmeros presbíteros e diáconos, assim como o Santo Povo de Deus. A Missa Crismal, como o próprio nome indica, é a missa onde são abençoados os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagrado o óleo do crisma, que depois serão usados como unções sacramentais em todos os sacramentos ao longo de toda a Diocese durante o próximo ano. Esta Missa Crismal é, em si, uma grande manifestação da unidade do presbitério, dos sacerdotes com o seu próprio bispo. Não só pela renovação das promessas que realizaram, mas também pela bênção e consagração do crisma em conjunto, mas sobretudo na celebração da Eucaristia conjunta. Continuemos a acompanhar esta celebração com o coro, cantando as palavras que ouvimos na primeira leitura desta celebração. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres e a redenção aos cativos. Exulto de alegria no Senhor, minha alma jubila no meu Deus, que me vestiu com as vestes da salvação e me envolveu no manto de justiça. Está sobre mim.
Enquanto termina a comunhão na Sé Patriarcal de Lisboa, podemos fazer, caro ouvinte, um momento de silêncio, agradecendo ao Senhor por esta quaresma que nesta missa termina, para depois, logo à noite, começar com a celebração da missa na Ceia do Senhor, o Santo Tríduo Pascal, onde poderemos acompanhar Jesus na celebração da Ceia Pascal com os seus discípulos, na sua paixão e morte na cruz, e depois, no Santo Domingo da Ressurreição, na Santa Vigília Pascal, a sua ressurreição. Agradeçamos os frutos desta quaresma e peçamos ao Senhor, cantando eternamente as suas misericórdias pelos seus frutos. As misericórdias do Senhor e para sempre proclamarão a sua fidelidade. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos alimentaste com os vossos sacramentos, fazei que sejamos no mundo fiéis testemunhas de Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Preparemos-nos agora para receber a bênção do Cardeal Patriarca de Lisboa no final desta missa crismal. Recordamos, caro ouvinte, que poderá acompanhar a transmissão por parte da Rádio Renascença de todas as celebrações deste Tríduo Pascal, quer esta noite na Missa da Ceia do Senhor, quer no ofício de laudes, na manhã de sexta-feira, assim como a celebração da Paixão às 3 da tarde, e no Sábado Santo, quer o ofício de laudes, assim também a Vigília Pascal.
Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Anunciai o Evangelho do Senhor e deem paz, e o Senhor vos acompanhe. Bendito seja o óleo consagrado por mão do nosso Bispo em vosso altar. Ele logo gira aqueles que ao batismo o vosso Filho, ó Deus, vier chamar. Cantemos ao Redentor um cântico de louvor. O seu divino sangue nos ungiu e de nossos pecados nos A Rádio Renascença transmitiu diretamente da Sé Patriarcal de Lisboa a Missa Crismal no início desta Quinta-feira Santa, presidida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa. O coro foi da responsabilidade do Coro Diocesano de Lisboa, sob regência do Padre Pedro Lourenço. A equipa que hoje esteve consigo, Diogo Rosa e Bernardo Marques Pinto, despede de si, caro ouvinte, recordando-lhe que pode acompanhar as transmissões da Renascença neste Tríduo Pascal e desejando-lhe também a celebração de um Santo Tríduo. Continuo com a Renascença, a emissora católica portuguesa.